Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade aos nossos trabalhos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre ângulos, prestem bastante atenção, fiquem atentos às explicações para que no final da videoaula vocês possam responder as atividades propostas que estão aqui no grupo, tá certo? Então vamos lá para o nosso conteúdo. Ângulos. Ângulos são duas semirretas que têm a mesma origem no vértice e são medidos em grau, de acordo com o Sistema Internacional de Medidas. Elementos do ângulo. Vejamos aí o desenho, onde tem a origem e as duas semirretas. A origem está representada pelo O, e as semirretas são do ponto O até o ponto A e do ponto O até o ponto B. Daí se formam os elementos do ângulo. A origem a gente vai chamar de vértice, tá certo? Que é representada pelo O. E as semirretas vamos chamar de lados do ângulo, que é o lado OA e o lado OB. Eles vêm com um traço em cima, tá certo? Não apareceu aí, mas eles têm um traço em cima representando os lados. E temos a indicação do ângulo, que é AOB, onde a origem, que é o vértice, vem com esse acento em cima, tá certo? Indicando onde fica localizado o ângulo. Tipos de ângulos. Conforme suas medidas, os ângulos são classificados em agudo, reto, obtuso, raso, nulo e ângulo de uma volta. Vamos ver cada um deles. Ângulo agudo. Ângulos com a medida menor que 90 graus, ou seja, todos os ângulos menores que 90 graus são classificados como ângulo agudo. Aí temos o desenho de um ângulo, cuja medida é 40 graus, portanto, um ângulo agudo. Uma outra classificação, ângulo reto. Ângulo com medida igual a 90 graus, ou seja, todos os ângulos com medidas iguais a 90 graus, ele é classificado como um ângulo reto. Observe aí que é uma reta na vertical, uma outra na horizontal. Lá no encontro entre as duas semirretas, elas formam o ângulo e ele é representado por este quadrado e este pontinho no centro, tá certo? O ângulo de 90 graus é o único que é representado dessa forma. Então, quando vocês observarem um ângulo, caso a medida não venha, mas venha com este desenho, ali representa um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Ângulo obtuso. Ângulo com medida maior que 90 graus e menor que 180 graus, tá certo? Então, ângulos que ficam entre 90 graus e 180 graus são classificados como ângulos obtuso. Aí temos um desenho de um ângulo de 145 graus, portanto, um ângulo obtuso. Ângulo raso. Ângulo com medida igual a 180 graus, ou seja, também conhecido como ângulo de meia volta. Aí temos o desenho de um ângulo de 180 graus, observe que ele tem aí a formação de meia volta, tá certo? Um ângulo raso. Aí temos o ângulo nulo, ângulo com medida igual a 0 grau. Aí temos o desenho, observe que não está formando ângulo. O lado OA está sobre o lado OB, não houve deslocamento, não houve formação de ângulo. Por isso o ângulo é nulo, igual a 90 ou a 0 graus. E o ângulo de uma volta, ângulo com medida igual a 360 graus. Observem aí, tá certo? Que essa circunferência está indicando que o lado se deslocou 100% e formou um ângulo de 360 graus, tá certo? Observe que os lados estão sobre o outro aí também, só que já houve um deslocamento e já se deslocou 100% e formou um ângulo de 360 graus. Agora vamos ver quando é que dois ângulos são complementares. Ângulos complementares são aqueles cuja soma dos seus ângulos é igual a 90 graus. Na imagem abaixo, o ângulo AOB complementa o ângulo COB. Vamos ver. Aí temos o desenho,
o ângulo AOB é igual a 40 graus e o ângulo BOC é igual a 50 graus. Na soma dos dois ângulos, 40 graus mais 50 graus é igual a 90 graus. Portanto, podemos dizer que o ângulo AOB e BOC são complementares. Um complementa o outro. Cálculo dos ângulos complementares. Para calcular os valores das medidas dos ângulos complementares, é necessário subtrair 90 graus pelo seu complemento, uma vez que a soma dos ângulos totaliza um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Exemplo. Calcule o ângulo complementar, sabendo que um deles tem 37 graus. Vamos ver qual é o complemento de 37 graus. Como fazer? Vamos pegar 90 graus e subtrair do ângulo dado, no caso aí 37 graus. 90 graus menos 37 graus é igual a 53 graus, ou seja, o complemento de 37 graus é 53 graus. E o complemento de 53 graus é 37 graus, tá certo? Um complementa o outro. Agora vamos ver ângulos suplementares. Ângulos suplementares são aqueles cuja soma dos seus ângulos é igual a 180 graus. Complementares é igual a 90 graus e suplementares é igual a 180 graus. Aí temos a soma dos ângulos, ou seja, os dois ângulos, AOC, que mede 120 graus, e BOC, que mede 60 graus. Na soma dos ângulos, 120 graus mais 60 graus é igual a 180 graus. Portanto, podemos dizer que o ângulo AOC mais BOC, eles são suplementares. Cálculo dos ângulos suplementares. Calcular os valores das medidas dos ângulos suplementares é necessário subtrair 180 graus pelo seu suplemento, uma vez que a soma dos ângulos totaliza um ângulo raso, ou seja, um ângulo de 180 graus. Exemplos. Calcule o ângulo suplementar sabendo que um deles tem 105 graus. Eu quero saber o suplemento de 105 graus. Como fazer? Vamos pegar 180 graus e diminuir de 105 graus, que é igual a 75 graus. Ou seja, o suplemento de 105 graus é 75 graus e o suplemento de 75 graus é 105 graus. Um suplementa o outro, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Caso de dúvida, revejam o vídeo novamente para que vocês possam responder as atividades que estão aqui no grupo. E eu estarei à disposição durante todo o período da aula para prestar qualquer esclarecimento e tirar qualquer dúvida, tá certo?